Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Miriam. E já vá ficando de pé para nós dançarmos e cantarmos com muita alegria. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se bem ou mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, nós vamos fazer a nossa declaração bem bonita. E lembrando que falamos após os meninos. No 3 então. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Espada para o Ar. Isso mesmo, Nova Kids. E nessa brincadeira nós vamos ter a ajuda aqui de 2 participantes, a tia Miriam e o tio John. Nova Kids, já vá pegando a sua Bíblia aí para participar com a gente, tá bom? E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar aqui o livro, o capítulo e o versículo e vou falar espada para o ar. E os dois vão levantar a Bíblia. Quem achar primeiro vai levantar a mão e falar o versículo, tá bom? Então, vocês também, Nova Kids, participa com a gente, procure o versículo. Se você achar, fale aí pra quem tá com você, certo? Então vamos iniciar a nossa brincadeira de hoje. Vamos começar com o livro 1 João, espada para o ar. Muito bem, espada para o ar. Livro 1 João, capítulo
4, versículo 20. 1 João 4:20. Pode procurar. Vamos lá, Nova Kids. Você também está participando com a gente. Procure aí o versículo. Se encontrar, tia Miriam, tio John, levante o braço e fale o versículo, tá bom? Vamos lá, você consegue. A tia Miriam, pode falar, tia Miriam. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Parabéns, tia Miriam, parabéns, muito bem, você acertou. Agora vamos ao nosso segundo versículo. Prepare-se, espada para o ar. Vamos lá, Nova Kids, você também, espada para o ar. Livro Mateus, capítulo 6, versículo 6. Pode procurar. Mateus 6:6. Vamos lá, Nova Kids. Será se você vai encontrar primeiro que eles? Vamos lá. Quem encontrar, levanta o braço. Se você encontrou, Nova Kids, já vá... Tio John encontrou. Pode falar, tio John. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Muito bem, tio John! A nossa brincadeira está muito acirrada. Nova Kids, você encontrou primeiro com o tio John? Se você encontrou primeiro com o tio John, parabéns! Se você encontrou depois, não tem problema. O importante é você participar. Agora nós vamos ao nosso terceiro versículo. Vamos lá, espada para o ar. Nova Kids, espada para o ar. Livro Salmos, capítulo 119, versículo 1. Podem procurar. Salmos 119:1. Vamos lá, Nova Kids. Se você encontrar, já vá falando aí o versículo para quem tá perto de você. E meus parabéns se você encontrar primeiro que eles, hein? Vamos lá, tia Miriam. Vamos lá. O tio John encontrou. Pode falar, tio John. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Parabéns, tio John, é isso aí! Os meninos estão um ponto à frente, mas agora a tia Miriam pode empatar, então vamos lá ao nosso próximo versículo. Nova Kids, você também aí participando com a gente. Livro Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1. Vamos lá, Nova Kids, vamos lá, participe com a gente. Vamos lá, você consegue. Tio John já encontrou? Pode falar, tio John. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Parabéns, tio John! Parabéns! Olha, crianças, hoje a competição foi dos meninos. Ganharam de 3-1, meus parabéns. Você, Nova Kids, que encontrou os versículos, meus parabéns também. Continue assim, porque você nunca sabe quando nós voltaremos com Espada para o Ar. Até a próxima! Nova Kids, sentados mesmos, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, é importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer.
Nova Kids, que domingo maravilhoso, eu espero que você tenha gostado. Agora nós vamos falar com Deus, então feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tu me dá de te conhecer através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nova Kids, foi muito bom passar esse momento aqui com vocês, mas não sai daqui não. Fica agora com a história bíblica. Olá, Nova Kids! É muito bom estar com vocês em mais um domingo para a nossa história bíblica. Mas antes de começarmos a nossa história, vamos revisar as nossas regras. A primeira regra é sentar educadamente. E você que está aí na sua casa, está sentado no sofá, não fique deitado, se levante, sente direitinho com postura para prestar bem atenção na história bíblica. A segunda regra é prestar atenção. Então fique de olhos atentos em cada detalhe da nossa história para você não perder nada. E a terceira regra é fazer silêncio. Então, peço para as pessoas que estão ao seu lado ajudarem você a fazer silêncio. Não fique mexendo no seu celular. Então, vamos lá, porque a nossa história bíblica está maravilhosa. Você sabe que nas histórias anteriores, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu para algumas pessoas, não é verdade? Jesus apareceu para Maria Madalena. Jesus apareceu para aqueles 2 homens a caminho de Emaús. E apareceu também para os apóstolos. E sabe o que a Bíblia chama esses homens? Que Jesus apareceu depois de ter ressuscitado? A Bíblia fala que esses homens, eles eram testemunhas oculares. E você sabe o que é uma testemunha ocular? Testemunha ocular é alguém que viu algo com os seus próprios olhos. Sabia que você também pode ser uma testemunha ocular? Imagina que você está com seu responsável na rua, dentro de um carro, então andando pela calçada, e você vê um acidente. Você vê o que aconteceu, o carro, se aconteceu um acidente de um carro, se ele bateu no outro. No momento que você vê tudo como aconteceu, você se torna uma testemunha ocular, porque você viu aquele acontecimento com os seus próprios olhos. E a Bíblia fala que aquelas pessoas que estavam com Jesus viram ele com seus próprios olhos, o seu corpo glorificado, as suas marcas, e elas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ainda estava naquela mesma região, ali onde havia acontecido aquela pesca maravilhosa com seus discípulos. E então, faziam mais ou menos uns 40 dias que Jesus e seus discípulos estavam juntos, caminhando naquela região. A Bíblia fala que Jesus, ele estava aqui na terra ainda, não tinha sido elevado aos céus, porque ele tinha alguns propósitos para serem cumpridos ainda. A primeira delas era que Jesus estava dando provas indescritíveis de que ele estava vivo. Ele estava mostrando para aquelas pessoas de que realmente ele havia vencido a morte. Por isso ele apareceu para Maria Madalena, por isso ele apareceu para os 2 homens a caminho de Emaús, e também por isso que ele apareceu para os discípulos. Você lembra de Tomé? Ele mostrou as suas feridas para Tomé, e Tomé creu porque viu as feridas de Jesus. Jesus estava mostrando, não estava deixando dúvidas de que ele realmente estava vivo, de que ele havia ressuscitado. O segundo motivo pelo qual Jesus ainda estava aqui na terra era porque ele estava falando sobre o reino dos céus. Você lembra da história da semana passada em que nós falamos sobre tudo que vai ter lá no céu? Lá no céu vai ter, a rua principal vai ser de ouro, vai ter a árvore da vida, que a Bíblia diz que vai ser para a cura das nações. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter Covid. Jesus estava falando para os discípulos sobre esse céu, sobre esse reino dos céus, que ele estava indo para Deus para preparar moradas para a gente. Então ele estava ensinando para os discípulos o que ele ia fazer agora, quando ele fosse elevado aos céus. Então por isso Jesus ainda estava aqui, caminhando com os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus e os discípulos já sabiam que ele estava prestes a ir embora. Por isso, ele chamou Pedro para falar sobre uma grande missão que ele tinha para Pedro e seus discípulos. Vamos ver o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro em particular. E eles então tiveram uma conversa. Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes discípulos? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. E Jesus perguntou mais uma vez para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses discípulos? Pedro ficou meio confuso, mas respondeu de novo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Então cuide das minhas ovelhas, Pedro.
Mas pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta. Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que esses discípulos? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus fazendo essa terceira pergunta, ele ficou meio triste, ficou meio magoado, porque ele começou a achar que Jesus não estava acreditando nele. Mas Jesus insistiu e disse: Pedro, cuide das minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer nesse momento, Nova Kids, era que a missão de Pedro e dos discípulos agora era cuidar das ovelhas. E você sabe quem são essas ovelhas? Somos nós. Nós somos essas ovelhas que Jesus estava falando. Todas as pessoas que ainda não haviam conhecido Jesus eram aquelas ovelhas perdidas. E Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, você ama essas ovelhas? Você ama elas como você me ama? Então cuide delas, como eu cuidei enquanto estive aqui. Porque Jesus seria levado aos céus e agora a missão desses discípulos seria cuidar dessas ovelhas. A Bíblia conta que depois que eles terminaram essa conversa, Jesus reuniu os 11 discípulos para falar uma missão para eles, para dar uma tarefa. A Bíblia diz que Jesus deu para esses discípulos uma comissão, uma grande comissão. Comissão é uma tarefa importante a ser cumprida. Jesus estava agora deixando para os discípulos uma tarefa importante. A sua missão, o que eles deveriam fazer agora, que eles ficariam aqui na terra e Jesus seria levado aos céus. E eu vou ler para vocês qual que era essa grande missão que Jesus estava deixando para os discípulos. Essa missão está lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão dos discípulos, a missão que Jesus estava deixando para eles era de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Repita comigo: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Muito bem, essa era a missão que Jesus estava dando para os discípulos. E a Bíblia nos conta que enquanto Jesus estava dando essa missão, ele levantou as mãos para os discípulos, abençoou eles e algo maravilhoso aconteceu. A Bíblia diz que Jesus começou a flutuar na frente dos discípulos, começou a flutuar, os discípulos olhando para cima. Jesus flutuou, subiu, até que Jesus entrou numa nuvem e sumiu da vista dos discípulos. Os discípulos ficaram olhando para cima até que Jesus entrou numa nuvem e sumiu. E a Bíblia diz que quando Jesus sumiu, 2 homens de branco apareceram e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para as nuvens? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará numa nuvem da mesma forma. Nesse momento, Nova Kids, Jesus estava deixando claro para onde ele estava indo e como ele iria voltar. E para onde que Jesus estava indo? Para o céu. Na presença de Deus, preparar as moradas que ele havia prometido. E Jesus também estava mostrando que quando ele vier para buscar os seus filhos, para buscar a sua igreja, ele também retornará numa nuvem. Assim como ele foi elevado aos céus e adentrou numa nuvem, ele também voltará numa nuvem para buscar os seus filhos. Os discípulos continuaram ali. Estavam meio confusos porque eles tinham entendido que a missão deles era pregar o evangelho e fazer discípulos. Só que eles não sabiam como fazer isso. Eles não sabiam como pregar, eles não sabiam para quem pregar e aonde pregar. Mas antes de Jesus ser elevado aos céus, ele deixou uma mensagem para os discípulos. Jesus disse que os discípulos deveriam ir para Jerusalém. Então os discípulos, mesmo confusos, decidiram obedecer a Jesus e foram para Jerusalém. A Bíblia diz que os discípulos foram para Jerusalém e se reuniram todos dentro de uma casa. Você lembra, né? Foi em Jerusalém que Jesus foi julgado e crucificado. Então agora dificilmente vocês vão ver os discípulos reunidos fora, numa praça, porque agora eles estão numa cidade em que as pessoas não gostavam de Jesus e também não gostavam dos seus discípulos. Então eles se reuniam agora dentro de casas por causa da perseguição. Os discípulos tinham medo também de que as pessoas os achassem e condenassem eles à morte também e os prendessem. Então os discípulos se reuniam dentro de casas. A Bíblia diz que lá, nessa casa, não estavam só os discípulos, não. Tinham algumas mulheres também e homens, pessoas que já haviam conhecido Jesus e tinham entregado sua vida para ele. Nós calculamos que nesse momento da história, haviam 120 cristãos no mundo todo. Em todo o planeta Terra, haviam mais ou menos 120 cristãos.
Nesse momento, a Bíblia diz que enquanto os discípulos e aquelas pessoas estavam ali reunidas para saber qual que era a missão deles, como cumprir a missão que Jesus disse, Deus tocou no coração dos discípulos para fazer algo muito especial. Você lembra quantos discípulos Jesus tinha lá no início? Quantos que ele chamou? 12 discípulos. Mas só que um desses discípulos, Judas Iscariotes, esse discípulo traiu Jesus. E depois que ele viu Jesus sendo julgado e condenado, ele foi lá, se matou. Ficou arrependido e se matou. E Deus tocou no coração dos discípulos para que agora eles escolhessem um discípulo que estava faltando, para substituir Judas, para que completasse aquele time de 12 discípulos de Jesus. E a Bíblia fala que nesse momento os discípulos se reuniram e oraram para que Deus pudesse direcionar. E como que eles iam escolher, tio? Esses discípulos iam jogar sortes. Na Bíblia não fala exatamente como era esse jogar sortes, mas os discípulos iriam colocar o nome das pessoas selecionadas e eles iam orar para Deus, para que Deus escolhesse o nome. E quando eles abrissem aquele envelope com o nome ou aquela caixa, o nome que estivesse revelado era o nome de Deus. Hoje, eu e você não precisamos mais fazer isso, né? Porque naquela época, no Antigo Testamento, Deus, ele se revelava para as pessoas através de anjos, através de sonhos. Lembra dos sonhos que Daniel traduziu para Nabucodonosor? Era Deus se revelando ali para aquelas pessoas. Deus se revelava através de sinais miraculosos. Mas agora, Deus se revela para mim e para você através da sua palavra. Tudo que Deus espera de mim e de você está aqui, ó, claro na sua palavra. Nós não precisamos ficar procurando por sinais, não precisamos jogar sortes. Mas naquela época, os discípulos ainda não tinham a palavra de Deus completa, eles só tinham o Antigo Testamento. Não tinha a revelação completa de Deus, que é a sua palavra. Então, os discípulos jogaram sortes e Deus abençoou, porque era a forma que eles tinham de se conversar com Deus ali, a forma que Deus tinha de se revelar para eles, revelar a sua vontade. Então a Bíblia diz que os discípulos oraram para Deus, para que eles pudessem escolher aquele homem, para que substituir o discípulo Judas. Mas, você acha que poderia ser qualquer pessoa que fosse substituir? Você acha que poderia ser qualquer pessoa se tornar um discípulo de Jesus? Um dos 12? Com certeza não. A Bíblia diz que esse homem, para se tornar discípulo de Jesus, ele precisava ter algumas características. A primeira característica dele era que ele deveria ter andado com eles, né, com Jesus e com os discípulos, desde o batismo de Jesus por João. Esse discípulo que ainda ia ser escolhido tinha que conhecer Jesus desde o seu batismo, ter visto os seus milagres, as suas mensagens, parábolas. Esse homem tinha que conhecer Jesus 100% desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição. E é essa que é a segunda característica. Essa pessoa tinha que ser testemunha da ressurreição. Ela tinha que ser testemunha ocular. Lembra o que é uma testemunha ocular? Quem viu algo com seus próprios olhos. Esse homem tinha que ser testemunha da ressurreição. Ele teria que ter visto o corpo glorificado de Jesus. Ter visto com seus próprios olhos as feridas de Jesus, o seu corpo glorificado. Então essas eram as características dessa pessoa que ia substituir o Judas. E agora? A Bíblia diz que os discípulos olharam ali as pessoas naquela região, os judeus que estavam ali, e eles só acharam 2 homens que tinham essas características. O primeiro deles era José, o justo, e o segundo era Matias. E então, os discípulos colocaram o nome desses 2 homens dentro daquele envelope e tiraram sortes. Eles oraram e entregaram para que Deus escolhesse quem seria o homem escolhido. E agora? Quem será que foi o homem escolhido para ser o 12º discípulo? Quem acha que foi José, o justo? Levanta a mão. Olha, estou vendo muitas pessoas aí, estou vendo você com a mão levantada. Mas quem acha que foi Matias? Levanta a mão. Isso aí, levante a mão. Eu estou vendo você com a mão levantada. E agora, vamos descobrir quem foi o 12º discípulo. Tan, tan, tan. E o 12º discípulo foi Matias. A Bíblia diz que Matias foi escolhido para ser o 12º discípulo. E olha só o nosso Matias aqui. Tcharam! Esse era o 12º discípulo que foi escolhido. Foi Matias para completar o time dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que nesse momento que estava acontecendo esse sorteio aqui entre dos discípulos, estava acontecendo algo muito especial naquela região de Jerusalém. A Bíblia diz que estava acontecendo uma das 3 festas anuais, que era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa que acontecia todo ano em Jerusalém. Vinham os judeus de várias regiões do mundo, vinham os judeus da Ásia, vinham os judeus da África, e todos eles se reuniam aqui na cidade de Jerusalém,
para agradecer a Deus. Pentecoste era uma festa de agradecimento a Deus pela colheita. Então as pessoas, todo mundo, todos os judeus de todo mundo vinham e se reuniam em Jerusalém. E eles agradeciam a Deus pela prosperidade dos seus rebanhos, das suas colheitas, das suas plantações. Eles vinham aqui e agradeciam a Deus. E a Bíblia diz que Deus ia usar esse evento, essa festa dos judeus, para revelar para os discípulos como eles iam conseguir cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam dentro dessa casa e de repente eles ouviram um som do céu. Um som de um vento forte. Um vento que tomou toda aquela casa. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus encheu aquela casa. E sobre a cabeça daquelas pessoas, a Bíblia diz que apareceu algo como se fossem línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas que estavam ali naquela casa. A Bíblia diz que esse Espírito de Deus que entrou naquelas pessoas capacitou cada um deles a falar línguas estrangeiras, outros idiomas que eles nunca haviam aprendido. Imagina só, eu e você, nós falamos português, né? Porque nós moramos no Brasil. Mas se nós estivéssemos lá naquela região, era como se eu e você estivéssemos conseguindo falar em hebraico. Quem aí fala em hebraico? Eu acho que ninguém, né? Eu também não falo em hebraico. Mas se nós estivéssemos lá, o Espírito de Deus, naquele momento, teria nos capacitado a falar idiomas que nós nunca teríamos aprendido, que nós nunca estudamos. E não somente falar, mas também entender e ouvir aqueles idiomas. E a Bíblia diz que então aquelas pessoas começaram a falar idiomas que elas nunca haviam aprendido. Tinham pessoas, a Bíblia diz mais ou menos, que haviam 15 nacionalidades, né? Haviam 15 tipos de pessoas de países diferentes. E todas elas estavam conseguindo conversar da mesma forma. Umas falando em hebraico, outras em aramaico, e todas entendendo o que estavam falando. A Bíblia diz que foi tão intenso esse evento que aconteceu aqui dentro da casa, que pessoas que estavam lá fora também começaram a aparecer. Essas pessoas se aproximaram daquela casa para ver o que estava acontecendo. E elas também foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar idiomas que elas nunca haviam aprendido. Só que aconteceu uma coisa. Algumas pessoas que apareceram ali naquela casa, fora da casa, ali perto da casa onde os discípulos estavam, algumas pessoas, elas não gostaram daquilo que estava acontecendo. Então elas começaram a zombar das pessoas que estavam ali falando em outros idiomas. E então elas gritaram assim: "Vocês estão bêbados! Parem com esse falatório agora! Vocês estão bêbados!" E começaram a zombar das pessoas que estavam ali dentro daquela casa. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele não ficou calado quando ele viu as pessoas zombando daquilo que era manifestação de Deus. Pedro tomou a palavra, se colocou na frente daquelas pessoas, daquela multidão que estava lá fora e fez um discurso. E esse discurso de Pedro é muito importante. Pedro falou sobre 3 coisas muito importantes. A primeira, Pedro estava explicando agora, através das escrituras do Antigo Testamento, que o Espírito de Deus, ele não entrava mais e saía das pessoas. Agora o Espírito de Deus entrava na pessoa e nunca mais saía. Porque lá no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele entrava dentro de alguém e saía conforme a vontade de Deus. Você lembra de Sansão? Sansão, ele tinha força, uma força que Deus deu para ele através do seu Espírito. Mas Sansão tinha que cumprir algumas regras, né? Porque ele era nazireu. Ele não podia tomar vinho, ele não podia cortar o cabelo e nem chegar perto de mortos. Mas Sansão descumpriu essas regras. Ele cortou o cabelo. Então, quando ele descumpriu essa regra de Deus, Deus foi lá e tirou a força de Sansão. Tirou o seu espírito. E Pedro estava falando que agora não era mais assim. Com a morte e ressurreição de Cristo, o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele entrava naquelas pessoas que aceitavam a Jesus e nunca mais poderia sair. Pedro estava explicando também que antes a presença de Deus estava no tabernáculo, né, e depois no templo, em um lugar físico, dentro de uma sala, dentro de um lugar que era parado. Mas agora, Pedro estava explicando que o Espírito Santo de Deus ficaria dentro das pessoas e ele seria móvel, porque se você aceitar Jesus como Senhor e aquelas pessoas também, o Espírito ia acompanhar você por onde você for, por onde você andar. Se você for para a escola, se você for para a casa do seu pai, para a casa da sua tia, o Espírito vai com você. Porque agora ele não está mais num prédio, dentro de uma sala. Agora o Espírito Santo está dentro das pessoas. Pedro falou uma segunda coisa também que era muito importante. Pedro começou a falar o plano da salvação. Falou sobre a crucificação de Jesus, que ele morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados. Ele era o Cordeiro perfeito, sem pecado, que morreu naquela cruz para pagar o meu pecado e o seu pecado e o pecado daquelas pessoas também. Pedro estava explicando para eles que Jesus havia morrido para pagar os seus pecados e que ele tinha ressuscitado também, mostrando que ele tinha poder sobre a morte, que ele havia vencido o mal, e que também
Jesus, agora estava nos dando a possibilidade de nos reconectar com Deus. Porque antes, eles estavam separados e nós também estávamos separados de Deus. Mas com a sua ressurreição agora, com a sua morte e ressurreição, Jesus estava nos dando a possibilidade de nos reconectar com Deus de novo. E a terceira coisa, e mais importante que Pedro disse, foi o apelo. O apelo é uma mensagem de arrependimento. E Pedro começou a falar para aquelas pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados. E que elas deveriam entregar a sua vida para Jesus, porque ele tinha morrido por elas. E agora elas poderiam ter a vida eterna. A Bíblia diz que naquele momento que Pedro fez esse discurso, 3.000 pessoas ouviram aquela mensagem e entregaram a sua vida para Jesus. Elas entregaram a sua vida para Jesus ser o Senhor e Salvador. Você lembra de apenas 120 cristãos no mundo todo, agora passaram a ser mais de 3.000. Com aquele discurso de Pedro, Jesus estava mostrando como que os discípulos iam cumprir sua missão. Eles iam pregar para várias pessoas e fazer discípulos. Agora essas pessoas iam pregar para outras e pregar para outras, até que todas as nações pudessem conhecer essa verdade. E até que em algum momento chegou em mim e chegou em você também. Então era assim que os discípulos deveriam cumprir sua missão. Aquelas pessoas tinham duas coisas em comum agora. Os discípulos e aquelas pessoas, eles tinham a fé em Jesus, todos eles acreditavam em Jesus. E a segunda coisa em comum que todos tinham agora era o Espírito Santo de Deus morando dentro de cada um deles. A Bíblia diz que Jesus ele tinha um outro nome também. Jesus ele era chamado de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. E nesse momento da história nós podemos aprender que Deus faz questão de estar entre a gente. Deus faz questão de estar conosco, agora através do seu Espírito. Jesus foi elevado aos céus. Você acha que ele deixaria os seus discípulos e todas as pessoas sozinhas? Sem ninguém? Com certeza não. Por isso Jesus deixou o Espírito Santo, porque Deus faz questão de estar conosco. Repita comigo. Deus faz questão de estar conosco. E aqui nesse momento, Jesus estava mostrando que ele fazia questão de estar conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo agora estava dentro de cada uma das pessoas que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você me pergunta, tio, eu já aceitei Jesus, já entreguei minha vida. E o Espírito Santo de Deus mora em mim? Sim, ele mora em você. E para ajudar você a entender como que funciona o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, eu trouxe para vocês 2 amigos meus também do Nova Kids. Eu trouxe aqui para vocês o meu amigo Caio e a minha amiga Fernanda. Os dois são do Nova Kids. E na história da semana passada, eles decidiram entregar a sua vida para Jesus, ser o Senhor e ser o Salvador. Porque eles entenderam que eles estavam separados de Deus. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Eles entenderam isso e por isso eles entregaram a sua vida para Jesus ser o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles entregaram a sua vida para Jesus ser Senhor e Salvador, eles receberam algo muito importante. Eles receberam um coração novo. Um coração antes que era machucado pelo pecado e ferido, a Bíblia diz que eles receberam um coração novo. Deus deu para eles um coração novo através do sacrifício de Jesus. Ele pagou os seus pecados, limpou as suas feridas, e aqui estavam eles com o seu coração novo, limpo por Jesus. E com esse coração, eles ganharam algo muito importante. Ganharam um selo, que significa o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo de selo. Sabe o que isso significa? Significa que tudo que é selado está protegido, está fechado, não tem mais como sair. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra nas nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus e ele nunca mais pode sair da gente, porque nós estamos selados. Ele é o que vai nos justificar diante de Jesus. Quando Jesus vier buscar os seus filhos, lembra que ele vem numa nuvem buscar os seus filhos? A Bíblia diz que ele vai olhar para cada uma daquelas pessoas. E quem tiver esse selo, quem tiver o Espírito Santo, vai viver eternamente com Deus, com Jesus. Mas quem não tiver esse selo, quem não tiver o Espírito Santo, não vai. Vai passar a sua eternidade no inferno. Então, a Bíblia diz que esse Espírito Santo é a nossa garantia de que nós vamos passar a eternidade ao lado de Jesus, felizes. E a Bíblia diz também que esse Espírito Santo, ele nos ajuda em algumas coisas. A Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele está com a gente nos nossos corações, mora com a gente aqui dentro, e ele nos ajuda a nos consolar. Sabe o que isso significa? Quando você está triste, sabe quando você passa por um momento de dificuldade, talvez você já tenha perdido alguém ou perdido um animal que você gosta, você fica triste, não é? Mas
a Bíblia diz que esse Espírito de Deus, ele está dentro da gente para nos consolar, para nos lembrar que Deus nos ama. Que tudo que nós estamos passando aqui nessa terra é passageiro e que nós vamos viver uma eternidade ao lado de Deus onde não tem sofrimento, onde não tem doenças, onde não tem morte. A Bíblia diz que esse Espírito também está nos lembrando, ele nos lembra e nos ensina sobre a palavra de Deus. Quando você está meditando, é o Espírito que dá para você sabedoria para você entender o que está escrito ali. Quando você tem vontade de fazer algo errado, sabe? Quando você tem vontade de mentir para o papai e para a mamãe, quando você tem vontade de colar na prova lá na escola, aí você sente aquela coisa na sua cabeça, aquela voz, e fala: meu filho, não faça isso, isso não agrada a Deus. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Ele lembrando você daquilo, da palavra de Deus, daquilo que você já decorou, dos seus versículos. A Bíblia diz que esse Espírito também nos convence do pecado. Isso significa que é Ele que nos ajuda a entender que somos pecadores e a entregar a nossa vida para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida, Ele mesmo entra dentro da gente. E por último, o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Lá em Romanos fala que nós não sabemos como orar, mas eu e você somos ajudados pelo Espírito Santo. Ele explica para Deus, ele conversa com Deus, ele fala para Deus aquilo que nós estamos orando. Então, Nova Kids, saiba que se você entregou a sua vida para Jesus ser o Senhor e Salvador, dentro de você mora o Espírito Santo. O Espírito de Deus que nunca vai te abandonar. Agora, o lugar de habitação do Espírito não é mais dentro de um templo. E ele também não sai mais dentro de você. O lugar de habitação do Espírito agora é dentro de cada uma das pessoas que aceitaram a Jesus. E nunca mais vai sair delas, porque ele é a garantia da salvação de todas as pessoas que aceitaram a Jesus. Deus abençoe vocês. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.